A saída do Elon Musk da Casa Branca e seu virtual rompimento com o Trump vem provar uma coisa: de quão falaciosa é aquela tese de que os empresários devem ser chamados para o governo e também mandar no governo. Ora, isso aí a gente já tentou na época da ditadura militar com os chamados tecnocratas. Ali na Venezuela também tinha uma grande empresa chamada PDVSA do petróleo, onde mandava uma casta chamada de meritocratas. Essa casta ficou tão invulnerável que, para derrubá-la, foi preciso haver a Revolução Chavista. Mas o Trump não fica só aí, não é a questão do Trump. É furo para todo lado. Esse seu esquema aí de deportar imigrantes e até humilhar estrangeiros já está se refletindo naquilo que se chama de queda do turismo americano, uma das grandes fontes de recursos dos Estados Unidos. E o que dizer da China, não é? O Trump também se queixando de que a China está dominando a tecnologia, inclusive dos chips. E quer saber por quê? Vamos por parte e primeiro vamos nos concentrar no que foi a experiência do Elon Musk na Casa Branca e também naquela casa lá de campo do Trump em Miami, perto de Miami, Mar del Lago. Ele só vivia lá, ou como dizia um jornalista peruano, né, que tem muita influência ali nos meios direitistas de Miami, o Elon Musk dormia na cama do Trump, o que não deixa de ser um pouquinho de verdade em termos claros, não é? Porque ele não só frequentava e dormia na Casa Branca, como também acompanhava o Trump quando ele embarcava todo fim de semana para Mar del Lago, lá na Flórida. Agora, qual foi o resultado prático, não é, desses 4 meses de governo? A experiência triste do Elon Musk. Ele prometeu inicialmente que haveria um corte de gastos de $1 trilhão. E não chegou a 180 milhões de dólares. Só que agora a sua economia, esse corte de gastos, foi suplantado várias vezes. Inclusive, como o próprio Elon Musk diz, esta nova lei orçamentária do Trump vai provocar um déficit de quase 4 trilhões de dólares. Ou seja, aqueles 180 milhões de dólares do Musk, aquilo vai sumir pelo ralo. E finalmente o Musk acaba se tornando o inimigo do Trump, não é? Se bem que o Trump pouco está ligando se tem inimigo ou amigos dentro do governo, o importante é ele lá e sua família, e acabou. Mas o Musk não ficou calado, ele já utilizou a sua rede social, a X, antigo Twitter, para dizer que essa nova lei do Trump, né, a lei orçamentária, ainda em debate, primeiramente no Senado e depois na Câmara, essa lei orçamentária é considerada por Elon Musk como uma abominação repugnante. E por aí vai. Outro fato aqui concreto, né, como resultado das peripécias do Trump, ou das suas excentricidades, como queiram chamar. Como o anti-americanismo afasta turistas e pode custar bilhões de dólares à economia dos Estados Unidos. Aqui é simplesmente a BBC News Brasil, né, refletindo o noticiário de Londres,
dizendo que muitos apostavam que o número de visitantes estrangeiros alcançaria os patamares de antes de 2020 e do abalo causado pela pandemia de Covid-19. No entanto, tarifas comerciais impostas a dezenas de países por Trump, planos de deportação em massa, casos de turistas detidos ao tentar entrar nos Estados Unidos e uma retórica às vezes interpretada como hostil em relação ao resto do mundo, tem desmotivado viajantes estrangeiros. A esperança de alcançar os números de 2019 foi substituída por um cenário de preocupação no mercado de viagens e turismo nos Estados Unidos, que é o maior do mundo e contribui com 2,36 trilhões de dólares para o PIB do país. Finalmente vem os Estados Unidos, no caso a administração Trump, indagar como a China conseguiu tantos avanços na área dos chips eletrônicos. A Huawei e a Xiaomi são a resposta, são as grandes empresas de chips e de celulares e de outros equipamentos também ligados aos celulares e até a carros elétricos. Os Estados Unidos dominaram por muito tempo o mercado de semicondutores. Diz esse material aqui da Terra, não é? Dizendo, no entanto, em poucos anos, Pequim, capital da China, realizou uma recuperação espetacular. Desde 2019, as sanções impostas por Washington aos gigantes chineses de tecnologia proíbem que a Huawei, entre outras, tenha acesso a componentes avançados de empresas americanas como Qualcomm ou Intel. O objetivo: frear a expansão tecnológica chinesa e preservar uma vantagem estratégica no campo dos semicondutores. Mas longe de paralisar o setor, essas restrições aceleraram o investimento da China em sua indústria eletrônica. O governo chinês, no caso, injetou bilhões de yuans, que é a moeda chinesa, em pesquisa, formação e, sobretudo, na fabricação local de chips, mesmo que tecnicamente sejam menos avançados que os chips gravados em 3 ou 5 nanômetros produzidos em Taiwan ou Coreia. Aqui também a matéria não se refere ao avanço chinês também, no caso da inteligência artificial. Quando há menos de 2 meses a China surpreendeu o mundo com aquele DeepSeek, aquele chatbot que se tornou muito mais barato, muito mais acessível e mais popular também do que o ChatGPT e outros similares. E por que isso também? Porque enquanto Trump fica ali brigando com a universidade, a tradicional Harvard University e outras universidades, e querendo desmantelar e até fechar o Ministério da Educação, a China está aí injetando bilhões e até muitos bilhões, porque chega a quase 1 trilhão o investimento da China na área de pesquisa e de educação, principalmente. Esse material aqui ainda segue falando sobre a Huawei, e a Xiaomi, as pontas de lança, segundo esse site aqui, Terra.
O retorno da Huawei com seu processador próprio Kirin 9000S integrado ao Mate 60 Pro. Esse Mate aqui é uma espécie de iPhone lá da China, né, e produzido pela Huawei. Então isso surpreendeu e até preocupou o Washington. Esse sistema em chip, produzido nas fábricas da SMIC, que é uma empresa chinesa, é uma prova concreta de que a China pode fabricar chips avançados localmente, apesar dos embargos americanos. A Xiaomi seguiu o exemplo desenvolvendo seus próprios semicondutores, especialmente para câmeras e gestão de energia. Olha aí, as câmeras de todos esses celulares, elas são importadas da Alemanha, né, onde existe o melhor tipo de lente, estão agora sendo também produzidas localmente na China. Embora esses chips ainda não rivalizem completamente com as últimas gerações da Qualcomm ou da Apple, eles marcam uma virada estratégica. O fim da dependência total da China de tecnologias estrangeiras. A indústria também se reorganiza em torno de normas nacionais e arquiteturas alternativas, como RISC-V, que são abertas e menos sujeitas ao controle ocidental do que as arquiteturas ARM ou x86.